Queridos irmãos, já oramos. Vamos dar início aqui à nossa oitava aula. Hoje será a nossa oitava aula, então eu quero poder gastar um tempo com os irmãos, concluindo aqui a parte do Hobbes, na página 540, e depois nós estaremos trabalhando sobre milagres e os dons do Espírito Santo. E, por último, nós estaremos falando e trabalhando sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo, principalmente sobre a plenitude do Espírito Santo. Hoje a gente já vai tocar um pouco no assunto, e é com muita alegria que a gente já está chegando nas últimas aulas do nosso módulo. Possivelmente, eu tenha que esticar um pouco mais. Ao invés de 9 aulas, a gente vai estar indo para 11 aulas por volta disso. Hoje é a nossa oitava, então eu quero poder ir passo a passo com vocês para vocês entenderem muito bem sobre essa doutrina tão especial. Então a gente já orou e agora eu queria ler um texto bíblico que encontra-se em 1 Coríntios 2,14. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Quero ler essa porção. Querido irmão Gil, pode ler para nós. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Maravilha. O texto aqui é bem claro e contundente, mostrando que quem não tem o Espírito não aceita ou não entende, não compreende, porque tudo que vem do Espírito de Deus para ele parece loucura. Por isso que ser um cristão é caminhar pela fé. E não tem como a gente caminhar diante de Deus sem ter essa clareza de que o mundo não compreenderá as revelações de Deus. Aquele que, mesmo sendo sábio, segundo os padrões do mundo, não necessariamente saberá e entenderá os mistérios de Deus. No livro do Hobbes, na página de número 67, eu vou citar, não precisam abrir agora, ele começa falando que há 6 motivos que explicam o porquê muitas pessoas não compreendem a obra do Espírito Santo ou esquecem da obra do Espírito Santo. Porque ele diz assim: o Espírito Santo é o membro mais esquecido ou menos conhecido da Trindade. Há 6 motivos que explicam tal esquecimento. E aí ele começa, em primeiro lugar, dizendo o texto de 1 Coríntios 2,14. É difícil de se entender a doutrina do Espírito Santo. Por que é difícil se entender? Porque somente compreenderá plenamente não o sábio desse mundo, mas quem possui o Espírito Santo. Então, se uma pessoa não possui o Espírito Santo, naturalmente ela não compreenderá. E aí ele vai dando outros motivos. O segundo motivo é que o Espírito Santo é colocado em terceiro lugar na Trindade. E assim, muitos, por causa disso, dão uma menor importância para ele. Em terceiro lugar, há também em nós a tendência de nos referirmos ao Espírito Santo como ele é. No caso, ele aqui usa uma expressão no inglês, né? E tratar uma pessoa por pronomes, né? No caso do inglês, né? Ele ou isto. Aí ele faz uma comparação com relação a isso, mostrando que, como o Espírito Santo geralmente ele tem sido, principalmente nas versões em inglês, tem sido tratado num pronome neutro, então muitos acabam
dando um valor inferior. No português já não é no pronome neutro, mas mesmo assim nós notamos que as pessoas também se esquecem muito dele. Um quarto motivo é excessos emocionais de alguns que tendem a desmoralizar o Espírito Santo, que nesse caso, no nosso contexto brasileiro, é muito verdadeiro. Pessoas que dizem ter muito Espírito Santo, quando a gente vai ver, não tem nada, é pura carne, e isso prejudica muito a obra dele. Quinto lugar, ao temor de que se pecar contra o Espírito Santo, e por essa razão as criaturas humanas evitam tratar do assunto. Eu quero acreditar que ele faz essa citação, mas eu acho que não é tanto pelo temor, mas é um dos motivos empregados aqui pelo Hobbes. E o sexto motivo que ele diz que o emprego, pela tradução King James, do vocábulo Holy Ghost, não é muito feliz. E ele explica que essa palavra ghost, no vocábulo inglês, significa espírito, mas nos dias em que esse livro foi escrito, ghost é um espírito de pessoa morta, ou um fantasma, ou de uma alma que fica vivendo aí, como aquelas almas que as pessoas citam que precisam ser encarnadas de novo, sabe? Aquelas ideias mais espiritualistas que nós não concordamos. Então, no inglês, ghost é isso. Então, as pessoas já associam que o Espírito Santo tem alguma coisa a ver com algo assim. Isso mais no contexto inglês. E aí ele conclui, né, na página 68, dizendo uma frase muito linda. Por negligenciar o Espírito Santo, os cristãos se têm prejudicado bastante no que respeita à perda de seu poder espiritual. Portanto, é importante que os cristãos todos conheçam bem esse assunto. A gente está tratando desse assunto porque acreditamos que é relevante, que é urgente, que é importante, que é necessário. E hoje a gente vai estar concluindo aqui o material do nosso querido professor e doutor Wayne Grudem na obra de Teologia Sistemática. Tá bom? Até aí tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Essa questão Então, do vocábulo do inglês que o senhor falou que até chama o Espírito Santo de você, é algo interessante, às vezes a gente não se atenta a isso. Que até mesmo trazendo para o lado musical, né, na qual eu faço parte, muitas vezes a gente tem letras que são traduzidas do inglês para o português e chamam Jesus de você. Eu sinto um certo incômodo até. Eu sei que parece bobagem, mas é estranho isso, né? Porque Verdade, não é verdade, irmão? verdade. Ou principalmente as músicas atuais. Se a gente pega as músicas da década de 80, 90, há um respeito ao nome do Senhor, seja o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você pega os hinos do cantor cristão, há todo, né, uma reverência com o nome de Deus. E hoje virou tão genérico isso. Isso não só para o Espírito Santo, mas para toda a Trindade, né? Ficou genérico isso aí. sim, sim. Você vê, essa ideia, Felipe, foi embutida para dar uma ideia de intimidade, mas na realidade, dentro dessa ideia, foi distorcida e aí virou o quê? Desrespeito, não intimidade. Uma coisa é intimidade e outra coisa é o respeito. O que isso nos faz lembrar nas aulas que demos de antropologia? Clareza de papéis. Eu posso ter intimidade, por exemplo, aba pai, papai, sem perder o respeito. Eu posso ter outros termos que denotam intimidade, ou se numa canção contemporânea formos aplicar a questão da intimidade, mesmo que usemos palavras como você, ele, mas que na construção a gente demonstre o que? A soberania. Para que a gente não peque nessa pseudo-liberdade. É sutil, né? Mas foi bem interessante você falou. Obrigado, filhote. E a gente vai hoje concluir aqui, irmãos, o último ponto do assunto, né? Aliás, os últimos dois pontos, que é o Espírito Santo unifica e o Espírito Santo dá sinais mais fortes e mais fracos da presença e bênção de Deus, segundo a nossa resposta aí. Então, vamos lá. O Espírito Santo unifica, página 540. Quem está com o livro aí?
Pode ler para nós, Felipe, a primeira frase? Quando? Só um minutinho, pastor. Esse livro é muito grande. Página 540. Quando, né? Isso. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, Pedro proclamou que a profecia de Joel 2, 28 ao 32 fora cumprida. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 16 e 18. Há uma ênfase na vinda do Espírito Santo sobre a comunidade de crentes. Não apenas sobre um líder como Moisés ou Josué, mas filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas. Todos receberão o derramamento do Espírito Santo nesse tempo. No evento de Pentecostes, o Espírito Santo criou uma nova comunidade que era a igreja. A comunidade foi caracterizada por uma unidade sem precedentes, como Lucas nos lembra. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Atos 2, do 44 ao 47. Paulo abençoa a igreja de Corinto como uma bênção que busca a comunhão unificadora do Espírito Santo para todos eles quando diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, 13. É significativo que nesse versículo trinitário ele atribua especialmente o aprofundamento da comunhão entre os crentes, não ao Pai ou ao Filho, mas ao Espírito Santo. Uma declaração coerente com a obra geral de unificação da Igreja desenvolvida pelo Espírito Santo. Essa função unificadora do Espírito Santo é evidente também quando Paulo diz aos Filipenses: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2, 1, 2. De modo semelhante, quando enfatiza a nova unidade entre judeus e gentios na igreja, ele diz que por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Efésios 2, 18. E que no Senhor eles são edificados juntamente para se tornarem nova casa de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Quando ele quer lembrar-lhes da unidade que devem ter como cristãos, exorta-os a se esforçarem diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Ao discutir sobre dons espirituais, Paulo também repete esse tema da obra de unificação pelo Espírito Santo. Enquanto pensamos que pessoas com dons diferentes não estariam prontas a se dar bem umas com as outras, a conclusão de Paulo é exatamente oposta. Dons diferentes nos aproximam, porque somos forçados a depender um do outro. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. 1 Coríntios 12, 21. Esses diferentes dons, Paulo nos diz, são concedidos por um só e o mesmo Espírito, que os distribui como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 11. De tal modo que na igreja a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Na verdade, em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres. E todos nós somos levados a beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13, tradução do autor. A ideia de que o Espírito Santo unifica a igreja também é evidente no fato de que porfias, discórdias, dissensões, facções
Gálatas 5:20. São desejos da carne que se opõem a um tipo de vida em que somos guiados pelo Espírito. Gálatas 5:18, a conferir o versículo 25. O Espírito Santo é o que produz amor em nosso coração. Romanos 5:5, Gálatas 5:22, Colossenses 1:8. E seu amor une perfeitamente todas as coisas. Colossenses 3:14. Portanto, quando o Espírito Santo está operando de maneira poderosa numa igreja para manifestar a presença de Deus, isso se evidenciará numa bela harmonia na comunidade dos cristãos e no amor transbordante de uns pelos outros. Muito obrigado, meu irmão. Irmãos, aqui podem ver que uma das características do Espírito Santo é levar à unidade. O apóstolo Paulo, tanto como os escritores do Novo Testamento, que é Lucas, eles mostram claramente que não era somente uma profecia, e todo o texto do Velho Testamento também vai mostrar com muita clareza, de uma forma especial, que nessa comunidade chamada Comunidade dos Santos havia uma bênção sem igual, que era derramado quando o povo vivia em unidade. Durante esses dias tenho pregado muito sobre aliança e fica claro e evidente que aonde há uma aliança, realmente o Espírito Santo se agrada, ele contempla. Mas quando a gente fala sobre esse assunto da unidade, quando a gente fala sobre esse assunto da comunhão, ele é um assunto que não é muito difícil de ser compreendido. Todos nós sabemos. É fácil de entendermos o que é, de fato, comunhão, unidade, a bênção de Deus, a bênção apostólica, a comunhão do Espírito. Mas o problema não é esse. O problema é vivê-lo intensamente. Como o autor aqui, nosso querido irmão Gruden, ele diz, no momento em que havia facções porfias na igreja de Corinto, e não era apenas nessa igreja, aquele ambiente se tornava muito mais difícil de ter ali a graça de Deus, porque aonde há essas coisas, há uma quebra da aliança, há uma quebra da unidade. Então, num primeiro momento, parecia que seria muito mais difícil. Paulo vem dar resposta. Não é difícil. É por essa razão mesmo que se torna mais possível, porque são nas nossas diferenças que realmente Deus é mais glorificado. E aqui, irmãos, eu queria dar uma pausa para uma coisa prática, bem objetiva. Cuidado para não fazer do cinismo e da ironia uma aliada no que a Bíblia diz respeito. Cuidado. Por que eu afirmo isso? Porque muitas vezes, porque passamos por dissabores na igreja ou na família, nós nos tornamos cínicos com relação a algumas promessas, ou nos tornamos cínicos com relação a algumas virtudes. Vamos dividir aqui entre família, vida normal e família de Deus. Vamos pegar nossa família. Quantas são as vezes que nós somos feridos na família ou ferimos a família? E muitas vezes, dependendo da situação, nós passamos a viver uma vida de indiferença com a família. Principalmente aqueles que foram traídos por pai, por mãe, por irmãos, por parentes, ou quem sabe, por esposa ou marido, ou por filhos, eles criam uma redoma do quê? De não confiar mais no outro. Então, quando ele vai falar sobre assuntos de família, ele admite que é importante, ele admite que é belo, mas ele ironiza no fundo porque ele diz, não, família é bom, claro, no álbum de fotografia. E a pessoa, quando ela começa a migrar para esse tipo de vida, ele já está fazendo uma associação de que essa virtude, que é uma vida em harmonia na família, não é possível, pelo menos na dele não. Sem que essa pessoa perceba, ela escolhe agora um novo ritmo de vida, achando que esse ritmo de vida será melhor, mas inevitavelmente será pior. Por quê? Porque nós somos seres que precisamos uns dos outros. E quem escolhe viver assim, e aqui eu estou falando abertamente,
a um crente ou a um não crente. O final de vida dessa pessoa será morrer sentada numa cadeira de balanço, sozinha, olhando o tic-tac do relógio. Essa ideia eu aprendi com o pastor Bill Hybel. Por quê? Porque ela escolheu viver sem pessoas. Porque as feridas ou as viroses que ela teve nos seus relacionamentos a machucaram. E como essa pessoa não soube reparar isso, ela optou pelo isolamento, mas todo isolamento se torna mais danoso. Sempre será. Porque, irmãos, nós somente evoluímos quando estamos no ambiente de sociedade, de unidade, de aliança e de comunidade. Podem ver que vocês estão aqui aprendendo comigo, porque um dia também eu sentei para aprender com outra pessoa. Tudo que o ser humano evolui, só evolui no contexto social. Nós somos seres sociais, porque a nossa origem veio de um ser divino que se sociabiliza. Podem ver que na bênção apostólica, assim dita por nós, lá em 2 Coríntios 13, é a graça do Senhor Jesus, é o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Deus, ele é família. Deus, ele é comunidade. Deus, ele é sociedade. Deus, ele é aliança. E quando nós seguimos o modelo de Deus e aprendemos com as dores, com as decepções, mas nós não nos emburrecemos, lá na frente a gente não vai morrer numa cadeira de balanço sozinhos, olhando o tic-tac do relógio. Nós iremos morrer ao redor de pessoas que amamos, pessoas que nos querem bem, repleto de netos, bisnetos, e naquele último suspiro nós estaremos abençoando aqueles que durante toda a vida esteve do nosso lado. Agora, é uma escolha para a vida e é uma escolha de fé. E aqui eu fiz a separação porque isso pode atingir cada pessoa, indiferente do credo religioso dele. Podem ver, tem pessoas que não são religiosas, mas elas amam gente. E tem gente que é religioso e odeia gente. Eu me lembro de um amigo que o pastor dele dizia assim: como eu estou cansado de gente, eu quero ir nas minhas folgas num zoológico. Naturalmente, a história desse pastor foi um fracasso. É óbvio que um passeio no zoológico é muito terapêutico, é muito gostoso, como diante de toda a natureza, de um jardim, no aquário. Mas quando você faz uma declaração dessa, você está dizendo o seguinte: eu não sei lidar com gente. E aí eu pergunto, qual é a matéria-prima do pastorado? É o livro? É a pregação? É o ensino? É um computador? É a administração do prédio? É a construção de uma igreja de fato literal? Ou é gente? Pastor tem que cheirar a ovelha. Então eu sei que muitos pastores, na sua experiência ministerial, eles são dignos de compaixão, porque sofreram muitas traições. E quem sofre muitas traições, muitas vezes, realmente, para ele se voltar de novo no ministério, leva tempo. Mas eu deixo aqui essa palavra, porque o assunto sobre unidade, sobre comunhão, é muito fácil de ser compreendido. Mas para ser vivido, precisa realmente do auxílio do Espírito Santo e precisa do quê? Precisa de um coração disposto a jamais perder a aliança. A aliança com Deus e a aliança com o corpo de Cristo. Então, as palavras aqui ditas pelo nosso irmão Gruden foram fantásticas. E eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Qual é a diferença entre unidade e uniformidade? Vocês já pararam para pensar? Unidade e uniformidade. Unidade e uniformidade. Ou, por exemplo, comunhão e comunidade. Será que tem diferença essas palavras? Será que elas têm nelas um conceito embutido? O que vocês acham? Quando a gente pensa na palavra uniforme, a própria palavra já diz que é uma única forma, né? Ou seja, não tem diferença de forma.
Unidade é a junção de vários pontos unidos. Isso pode ter formas diferentes, mas tem vários pontos unidos ali. Joia. Perfeito, hein, Felipe? Quer falar alguma coisa, Gil? Não. Joia, filho, muito bem. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Quando nós pensamos em um monte de folhas, bloco de folhas, ali é um livro? Quando a gente compra, né, as folhas A4, ali tem um livro? Não necessariamente. Acredito que não. Ali são folhas. Mas o que faz com que realmente essas folhas se tornem um livro? O Várias conteúdo. coisas. Conteúdo, há uma arte, há um autor, há uma editora, há alguém que confecciona, ali se torna uma obra. Uma outra comparação, um monte de tábuas. Um monte de tábuas são móveis? Não. Um monte de tábua, um monte de tábua. Mas é madeira de lei, é carvalho, IP, aí vai. Tá bom, e daí? São tábuas. Agora, um guarda-roupa de carvalho, um guarda-roupa de IP, de embuia, né, de mogno, aquilo é um móvel. Então, percebam a diferença entre unidade e uniformidade. Vamos a uma última comparação. Um saco de batatas e um purê de batatas. Percebam, o saco de batatas contém batatas, mas o purê de batatas contém batatas. São comparações bem simples, mas que ilustram bastante a nossa vida de comunhão. Porque o Espírito Santo unifica. De que forma? Gerando unidade ou uniformidade? Gerando unidade. Porque pensemos como um saco de batata. Ali não é um purê. Pensemos como igreja agora. São muitas mentes, são muitas propostas, são muitas pessoas. Há uma certa uniformidade? Há. Todos levam a sua Bíblia para a igreja, todos dão glória a Deus, todos dão aleluia. Mas será que ali existe de fato unidade? Será que ali de fato estamos como um purê de batata ou como um saco de batata? E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar, olhando para a Bíblia, olhando para a Igreja Apostólica, porque podem notar que na Igreja Apostólica e lá no Velho Testamento havia muito uma coesão que geralmente era dito pelos profetas e apóstolos, que é um só coração, uma só alma e um só espírito. Como pode isso? Como pode uma nação tão gigante viver essa dimensão? Porque há unidade, há comunhão. Naquela comunidade havia comunhão, havia um compartilhar. E aqui fica claro que nesse purê não é todo mundo, porque está todo mundo junto, misturado, aí onde entra a sabedoria de Deus. Deus coloca o que ali? Deus coloca ali clareza de papéis, Deus dá dons distintos. Pode notar, irmãos, que em todo problema se dá ou pelo cinismo, ou pela carnalidade, ou pela nossa postura hostil ao que Deus ensina. Nunca a gente vai sofrer sendo cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, a gente não sofre. A gente só sofre porque a gente negocia o Espírito Santo. É interessante essa questão. Vamos ler um texto bíblico lá em Tiago? Eu quero ler com vocês um texto bíblico em Tiago. Vocês não vão esquecer disso nunca. A igreja precisa de sabedoria, irmãos? Um obreiro precisa de sabedoria? Amém. O que a gente é sem sabedoria?
tolo. Tolo. Agora, vem cá. Olha como o Espírito de Deus é tremendo. Quando ele registra aqui em Tiago 3:13. É todo tipo de sabedoria que a igreja precisa? Mas pastor, é um irmão consagrado, eu sei, mas dependendo do que ele estiver falando, aquela sabedoria pode ser a razão de quebrar a unidade, de quebrar a comunhão e de dividir o povo. Trazer Pastor. divisão. Mas isso é possível, sim. Lá na Bolsa tinha um irmão que ele era da congregação. Irmãos, olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu tive o contato e o privilégio de conviver com muitos irmãos crentes da congregação. Um crente, verdadeiramente, da congregação é uma delícia. No conglomerado de irmãos da congregação que trabalharam conosco, era um punhadinho de cabeça oca. E alguns carnais, mas a grande maioria fazia valer o cristianismo bíblico e era uma delícia. Eu me lembro de um irmão, o apelido dele era Nevada, ele era bem escurinho, cabelo branco, então Nevada. E aí, o Nevada e eu estávamos, certa ocasião, compartilhando algo da Bíblia, e ele começou a ficar cheio de Deus, e muitas vezes ele glória a Deus, e aí chegou um irmão, que por sinal era da Assembleia de Deus, e de repente tirou a gente daquela sintonia. E ele, seu ladrão de comunhão, sai daqui, ladrão de comunhão. E aí o irmão ficou bravo da Assembleia. Ladrão de comunhão o quê? Aí a gente deu muita risada, falei, irmão, aqui estamos na unção, irmão, você vem, quebra. E a gente deu muita risada. Então, em vez em quando alguém estava compartilhando algo e vinha o irmão e quebrava aquela comunhão, a gente, seu ladrão de comunhão. E aí o irmão tomava um choque, né? E por que eu estou falando isso, irmãos? Tudo que realmente rouba a nossa comunhão é um dedo do inimigo sendo lançado para dividir aquele grupo. Seja direta ou indiretamente, seja com palavras sábias, seja com... Não importa. Porque quando a gente é roubado, a gente sabe que foi roubado. Mesmo que seja com uma palavra de sabedoria. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Lembram quantas vezes os fariseus tentavam prender Jesus, capturar Jesus, com palavras aparentemente sábias, usando a lei. Olha só. Então aprendam isso, irmão. Tudo aquilo que rouba a comunhão com o corpo. Porque o Espírito Santo sempre vai unificar, sempre vai gerar unidade, sempre vai gerar harmonia e sempre vai gerar comunhão. Tá bom? Isso me faz lembrar de John Wesley. John Wesley ele defendia uma doutrina que era da santificação total. Como esse assunto dava muita discussão teológica, certa ocasião perguntaram para ele, John Wesley, explica um pouco sobre a santificação total. E aí ele disse assim, vocês não querem saber da minha opinião. Vocês estão me perguntando da santificação total porque vocês querem polemizar sobre essa questão. Vocês estão fazendo comigo como Herodes fez com os reis magos. O Cristo? Eu não conheço, mas depois que vocês se encontrarem com ele, digam onde ele está, porque eu quero ir adorá-lo. Muitas perguntas, irmãos, de mentes, e se prepare para isso, viu, irmão? Muitas pessoas dentro da igreja, infelizmente, fazem perguntas não para facilitar o pastor, mas para querer retalhar o pastor. Muitas pessoas querem fazer perguntas como Herodes, não para querer solucionar um problema, mas para polemizar num problema. E a gente precisa estar muito sensível ao Espírito Santo, porque essas pessoas já demonstraram que eles estão ali em uniformidade e não estão ali em serviço da unidade. Eles estão ali dentro da comunhão ou da comunidade dos santos, mas ele não está vivendo em comunhão com o Espírito Santo e muito menos em aliança
com o povo de Deus. Porque, irmãos, essas arapucas, Deus há de sempre revelar, Deus há de sempre punir essas pessoas mal intencionadas. Porque qual é o nosso dever, irmãos? Somarmos e multiplicarmos e fazermos com que a obra de Deus simplesmente cresça. Por isso que nós estamos debaixo de aliança. Voltando ao texto de Tiago, que vocês nunca mais vão esquecer, que é um texto que fala sobre a sabedoria. Que tipo de sabedoria o pastor, a igreja precisa? A sabedoria de Deus. E assim como o Espírito de Deus não é entendida pela mente humana, a sabedoria de Deus muitas vezes é desprezada por aqueles que têm sabedoria humana, porque eles não compreendem. Vamos ler o texto? Quem achou o texto, lê para nós. Tiago 3, 13 ao 18. Posso ler, pastor? Pode ler. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante contínuo proceder às suas obras. Continuo? Continua, pode ler até o 18. Se pelo contrário tendes em vós coração, inveja, amargura e sentimento facioso, nem em vós glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal, é demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão, e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto de justiça, para os que promovem a paz. Fantástico, né? Glória Eu gosto a muito Deus. da versão NVI, irmão, tio. Na NVI, o versículo de número 14 diz assim, ó: Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, olha que interessante, e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Aqui Deus está fazendo uma denúncia, ó, teu coração está assim? Então não nega, e não fuja da verdade. E aí, no versículo 15, demonstra que essa inveja amarga e que essa ambição egoísta, ela procede de também uma mente brilhante. Olha o que diz. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Perceba, quando alguém tem essa sabedoria regada de inveja amarga e ambição egoísta, Deus está dizendo, essa sabedoria não presta para nada. Joga fora. Você tem razão, mas joga fora. E aqui o texto continua, no versículo de número 15. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Ponto e vírgula. Não é espiritual, mas é demoníaca. Uau, pastor. Agora o senhor pegou pesado, hein, pastor? É, filho. O texto está dizendo aqui que tem uma origem essa sabedoria e tem seres que estão tomando proveito dessa sabedoria, regado de amargura e regado de ambição egoísta. Nota, inveja amarga e de ambição egoísta. E o texto ainda continua dizendo que ela não é espiritual e antes ela é demoníaca. Pastor, mas a pessoa é brilhante, é seminarista, é um teólogo, não importa, irmão. O texto faz uma denúncia. Versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde há confusão, fuja. São ladrões de comunhão. Fuja. Por isso que até atualmente, nesses debates políticos que temos vivido, gente, a gente tem que lembrar uma coisa. Nós temos que preservar, em primeiro lugar, Jesus. Segundo lugar, se você tem uma ideologia, se você tem uma política, você tem um partido, pense, mas
Não se permita, muitas vezes, ir por caminhos assim, porque muitas vezes a gente está perdendo e nem percebe. A gente está sendo matéria-prima na mão de pessoas inescrupulosas em qualquer segmento. E quantas são as vezes os irmãos estão brigando dentro da igreja por causa de uma questão política, mas não gastam um minuto de oração, porque criaram rixas, porque pensam o contrário. É por isso que a Bíblia vai dar uma ideia de cidadania, mas ela vai dar uma ideia de siga a sua mentalidade, mas lembre-se de quê? De que você deve respeitar o próximo. E aí, já disse para vocês e repito aquela máxima que Wesley dizia, que Lutero dizia, grandes homens de Deus diziam. No essencial, unidade. O que para nós cristãos é essencial? Cristo, Bíblia, fé, doutrinas sadias, unidade. No não essencial, respeito. Por quê? Eu penso assim, eu tenho esse time, eu tenho joia. Respeito. Saber respeitar. Porque muitas vezes a gente começa a ter barreiras. E nas demais coisas, amor. Pensa diferente, pensa, tem problema. Ame. Ame. Mas ame verdadeiramente. Não aquele discurso do cínico. Porque eu comecei falando tudo isso sobre aquela pessoa que escolhe o caminho do cínico, do isolamento. E não o caminho da unidade e nem da comunhão. E eu encerro essa fala lembrando do Salmo 133, que é onde nós vivemos em um só coração, em uma só alma, sendo uma só carne, sendo um só sangue, sendo osso com meu irmão e pele com meu irmão, que é nesse contexto de aliança que o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Pode ver, irmãos, que a igreja nada mais é do que um grupo que vive em aliança, que vive o corpo de Cristo, em qualquer contexto. Nós não estamos de pé por causa de um estatuto, nem de uma placa. Nós estamos de pé pelo poder do Espírito Santo, porque cremos em Deus e queremos na Bíblia, e cremos que quando fomos incluídos no corpo de Cristo, agora nós somos parte do corpo de Cristo na terra. Tá bom até aí, irmãos? Tudo bem? Amém, pastor. Tem um problema que tem alguns irmãos que confundem comunhão com comida, né? Sim, sim. Acham que comunhão é só comer junto, né? O fato, você sabia que, já que você tocou nesse assunto, Felipe, o judeu ele é muito restrito, né? A primeira corretora que eu trabalhei era uma corretora de judeus. Eu entrei lá quando eu tinha 14 anos de idade. E eles tinham um refeitório só dos diretores e de alguns grupos. E eu falava, por que eles comem isso ali? Porque eles são judeus. O judeu, ele vive em muita sincronia com eles. Eu me lembro muito bem que um dia, um dos nossos diretores, Dr. Alberto, ele de repente chegou uma pessoa de longe, a corretora era na Santa Cecília, e a secretária não estava, e eu trabalhava para a diretoria, eu era o office boy da diretoria. E quando esse senhor chegou, o doutor Adalberto, ele recebeu esse amigo, e eu achei estranho aquilo, porque eu não tinha esses costumes de ver homens se beijando, mas aqueles dois senhores se abraçaram e deram um beijo bem. Um beijou o outro, assim, o outro beijou, eu olhei assim, achei aquele estranho, né? Não tinha muito conhecimento sobre a tradição judaica. E aí depois, ele falou, garoto, vai comprar um lanche? E eu falei assim, mas comprar um lanche? Eu ganhava tão pouco, irmãos. Eu lembro como hoje, meu ticket dava para comer uma coxinha e tomar um iogurte com leite. Pensa, quanto vale hoje uma coxinha e iogurte com leite? Era isso que dava para eu comer no meu almoço. Não tinha. Se eu almoçasse, no outro dia eu não comia. Então eu tinha que comer isso. E aí eu lembrei qual que era o melhor lanche lá do lugar onde eu pegava. Eu falei, Beirute. E fui comprei um Beirute. Tinha presunto. E eu lembro como hoje, quando eu cheguei lá, eu presunto. Alberto, eles eram judeus, né? Não come porco. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, estou demitido agora. O que vai acontecer comigo? E por que eu estou falando isso, irmãos? O judeu, ele come junto porque ele só comia com quem ele confiava. Comer junto tem a ver com intimidade. Uma das coisas na culinária judaica que eles preservavam, pode ver quando eles falam muito do pão.
Porque o judeu tinha muito essa questão de lavar as mãos como uma tradição, era um lance de tradição, mas também era higiene. Porque depois era colocado os pratos. A mesa judaica não é que nem essas nossas mesas em que estamos sentados. A mesa judaica era como uma mesa de centro, baixinha, que nem a mesa do japonês. E o judeu ficava mais ou menos que nem o japonês, deitado ou sentado nessa mesa. E quando a mulher chegava e colocava ali a comida e os demais escravos, a mesa judaica, eles pegavam, eles não tinham talheres, então eles pegavam o pão sírio, pegava aquele pão, então ele rasgava um pedaço, imagina que aqui é um pedaço de pão, e aí eles iam com esse pedaço de pão, então, por exemplo, na carne, e pegavam a carne. Por isso que Jesus, quando ele falou que eu sou o pão da vida, o judeu não come sem pão. Tudo na culinária judaica tem pão. Né? Diferente, nós gostamos do pão porque o pãozinho é agradável, bolos e tais. Mas na culinária japonesa, na culinária hebraica, judia, eles pegam com pão, como um pão. O garfo virou um pão. Então eles iam lá e pegavam. Então, e porque eles tinham esses hábitos de receberem pessoas que eles tinham comunhão. Por quê? Porque come junto, ou seja, eles compartilham de algo. E isso é muito importante, né? Comunhão não é comer junto. Não tem nada a ver. Comer junto você come, muitas vezes você tem que comer com uma pessoa. Comunhão é viver em aliança. Por isso que os irmãos que puderem, peguem as minhas últimas mensagens de Josué e assustam todas. O contexto bíblico é um contexto de aliança, é um contexto de alma, de verdade, é um contexto de comunhão profunda. Quando a gente perde isso, a gente perde tudo, entendeu? Tá bom, irmãos? Beleza até aqui? Tudo bem? Para a gente concluir essa parte e ir para a próxima, antes de fazermos isso, eu quero compartilhar aqui um vídeo que eu assisti e eu quero compartilhar esse vídeo com vocês agora, que vai representar bastante isso do que eu estou falando. Vou compartilhar agora. A tela foi compartilhada? Vocês estão vendo a tela? Eu não estou vendo. Só tá preto, pastor. Preto. Então, peraí, deixa eu mudar aqui o compartilhamento. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá bom, então vamos ouvir esse vídeo. Com tudo, Tiago Rodrigo, eu achei maravilhoso essa história, esse fato, essa narração representa muito mais o que é unidade, o que é comunhão. Vamos lá. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Só dão uma resposta se sim. Eu não estou ouvindo. Não? Não. Está ouvindo? Está ouvindo, Fê? Agora não, agora tá mudo. Tá mudo? Espera aí. Ainda agora funcionou, agora não está funcionando. Por que será? Mas você estava ouvindo o fundo musical ou não? Tava meio picotado. Vê agora, eu vou parar e vejam se vocês conseguem ouvir. Não. Não. Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu preciso fazer para compartilhar para vocês. E agora? Também não? Não. Não. Então mais um minuto. Ainda agora a gente conseguiu. Eu vou conseguir de novo, por que não? Calma aí. Vamos lá. Não é por causa que o senhor tá com o fone? Ou não tem nada a ver? Não, eu tirei o fone. Agora eu tirei. Eu vou ver agora. Vamos ver se agora vai. Tá a tela preta. E agora? Apareceu a imagem. Vê se sai o som. Saiu?
Tá Não, mudo. Não tá saindo som? Meu não. Deus, o que tá acontecendo, hein? A gente ainda agora se sair o som, não saiu? Aquela hora saiu. Por que não tá saindo o som? Ué, ainda agora conseguimos, né? Lembra? Pois é. Vamos lá de novo, iniciar o compartilhamento. Então, bom, vamos ver agora. Vamos ver se sai a música, vamos ver. Tá ouvindo? Não, não. Oh, meu pai. Onde está falhando aqui? Então, irmãos, eu vou deixar aqui para que vocês escutem no celular. Ah, já Beleza. sei, já sei. Já sei, eu resolvi o problema. Resolveu. Eu vou passar, já resolvi. A gente vai aprendendo devagarzinho, a gente vai ficando ligeiro com algumas coisas. Quer ver? Eu vou solucionar esse problema agora, meus irmãos. Agora. Aham. Ó, vocês vão ver e ouvir. Vamos ver se agora. Deixa eu parar o compartilhamento. Ah, já sei. Porque não precisava ter compartilhado. Quer ver? É isso. Vê agora. Estão ouvindo o som? Não. Não. Não? Tá bom. Não estão, né? Então tá bom. Então, vocês vão assistir agora e eu criei algo aqui. Estão vendo o vídeo agora, pelo menos, né? O vídeo vocês estão vendo? Não. 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 E, meu Deus do céu. 10-0 aqui para plataforma. Mas vamos lá. Pastor, não desisto fácil, não. Estão vendo o vídeo? Sim. Agora vamos ver se vocês ouvem. Estão ouvindo? Tá meio picotado, mas estamos ouvindo. É. Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando, ao final dos trabalhos, propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr, ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três. Mesmo sendo um só Deus, consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de
pluralidade única, de ser uns indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós, seres humanos, devemos nos importar uns com os outros. Segundo os Hebreus, fomos feitos um do outro. Foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva, e não de uma nova porção de terra. Deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária, nossa, de ser sempre nós, de ser sempre junto, de ser sempre pares. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso, eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém, hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso, ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos, e diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire-se para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você. Deu para ouvir? Tremendo, pastor. Eu publiquei no nosso grupo do seminário. Opa, peraí. Agora já que eu... já é Egito. Fica sai para lá. Vizinha de Gadara. É Gadara ali. Foi para atrapalhar. Olha o ladrão da comunhão. Ladrão da comunhão aí, né? Ai, Jesus. Então, irmãos, eu queria concluir essa parte, né? Dou os créditos ao nosso querido irmão que fez esse vídeo tão maravilhoso. Eu já me inscrevi no canal dele, é o Tiago Rodrigo, né? E, então, fica aqui os méritos da Igreja AME. Que magnífico! Eu achei o trabalho dele muito legal, já estou seguindo ele nas redes, e eu creio que é isso, o Espírito Santo unifica. Que Deus possa estar nos ajudando nisso que é tão simples de ser aprendido, mas é tão difícil de ser vivido. Tá bom? Amém. Joia? Vou parar aqui a gravação para a gente começar uma outra gravação. Só um minuto.